A forma como seu corpo acumula gordura tem relação direta com os seus hormônios. Quando eu descobri isso, eu parei de brigar com dieta. Eu parei de fazer um monte de restrição calórica pensando em emagrecer, porque eu percebi que eu precisava regular os meus hormônios através da alimentação. Pode parecer uma informação simples, mas quanta gente não faz restrição calórica, ou até você, querendo emagrecer e não está vendo resultado? Aí pensa, eu acho que eu tô com algum problema hormonal. E tá mesmo. E eu vou trazer para você quais são os problemas hormonais que você pode corrigir através da sua alimentação e de pequenas mudanças na sua rotina e nos seus hábitos nesse vídeo. Que vídeo valioso! Vamos começar? Primeiro, vamos começar pelo pior? Gordura localizada na região do abdômen. O abdômen inferior, a famosa pochetinha, que todo mundo odeia. Eu também odiava a minha. Mas a partir do momento que eu entendi que essa gordura no abdômen é por conta da resistência à insulina que eu tinha e também do aumento do hormônio chamado cortisol, aí as coisas começaram a mudar. Como é que eu melhorei a minha resistência à insulina e como eu faço isso para os meus pacientes? Vocês precisam, gente, distribuir a alimentação de forma correta durante o dia, com carboidrato junto com proteína e uma fonte de gordura boa, para diminuir a carga glicêmica, para não estimular tanto a insulina. Melhorando os bons carboidratos e boas proteínas e boas fontes de gordura e distribuindo isso durante o dia, você vai conseguir diminuir a sua resistência à insulina. Tem alguns superalimentos que também ajudam e suplementos na redução da resistência à insulina. O vinagre de maçã, por exemplo, antes do almoço, antes do jantar, ele é interessante para diminuir a resistência à insulina. O Bioberon, que é uma suplementação que diminui a resistência à insulina, consumir também antes do almoço e antes do jantar. O Bioberon é a fórmula ativa da berberina. Ela é melhor biodisponível e não dá tantos sintomas estomacais, gástricos também, tá? Distensão abdominal. Sobre o cortisol, como é que a gente faz isso através da alimentação? Alguns suplementos eu vou soltar, porque eu sou nutricionista esportiva e eu vejo muito essa interação entre alimentação e suplementação, tá? Para diminuir o seu cortisol, que ele está muito alto e é por isso que acumula gordura na região do teu abdômen, tu tem que comer boas fontes de proteína, se possível carne magra, frango, peixe, atum, equilibrar isso durante o dia e começar já pela manhã no de jejum de 20 a 30 gramas de proteína para quebrar o cortisol matinal. Também é interessante para diminuir o cortisol você ter uma boa noite de sono, não estimular tanto o seu visual com luz, melhorar a sua noite de sono, ter uma higiene do sono para conseguir diminuir esse cortisol, tá? Para aumentar a produção de melatonina também. O interessante para diminuir o cortisol também é você equilibrar as calorias no horário da noite. Você não pode estar consumindo muitas calorias nesse horário. Então é bom fazer uma janta mais leve, uma sopa com proteína, tá? É interessante. Ou uma suplementação, como jantar também pode ser, para diminuir esse cortisol. Aí sim você começa a destravar a perda de gordura na região aqui do abdômen. Um outro ponto que incomoda muito é a região dos flancos e do culote, aquele formato de pera, tá? Essa região aqui, quando acontece na mulher principalmente, de ter mais gordura nos flancos e no culote, é porque o seu estrogênio está totalmente desequilibrado. Quando a gente pensa em estrogênio totalmente desequilibrado, você precisa começar as mudanças lá nos seus exames de sangue, tá? A sua vitamina D tem que estar acima de 50. E na sua alimentação, comer boas fontes de frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora. Se você conseguir colocar boas fontes de nutrientes de frutas vermelhas, você também vai melhorar essa ação estrogênica no seu corpo, tá?
O estrogênio, ele aumenta a gordura localizada nessas regiões que eu falei, no culote e nos flancos, e também ele traz uns sintomas de desordem de humor para a mulher, indisposição, falta de vontade de treinar. Então é bom organizar esse estímulo através da vitamina D e de boas fontes também na alimentação de frutas vermelhas, que são ricas em antocianinas, tá? E, por último, mas não menos importante, quando tem o acúmulo de gordura no braço e nas costas, você está passando por uma desordem hormonal. Quando eu falo desordem hormonal, você vai precisar fazer os seus exames de sangue, de testosterona total, testosterona livre, SHBG, estrogênio e SDHEA. Você precisa fazer um mapeamento do seu perfil hormonal. E em cima desse mapeamento do perfil hormonal, precisa ver se a SHBG não está alta e não está inativando toda a tua testosterona. Então está uma bagunça, está uma montanha russa os seus hormônios. O braço e as costas sinalizam isso, que há essa desordem hormonal. Além de você ter isso por exames de sangue, você precisa fazer essa análise do seu perfil hormonal, porque existe suplementação que corrige essa desordem hormonal. Existe suplementação que, por exemplo, diminui a sua SHBG. E saiba que essa desordem hormonal ela também pode acontecer se você usa anticoncepcional, tá? Então é interessante fazer os exames de sangue para saber realmente o que está acontecendo nos seus hormônios. Além disso, também tem suplementação para estimular o aumento da testosterona total e livre. A gente tem o Tribulus, a gente tem maca peruana, a gente tem a KSM66, que diminui muito o cortisol e faz com que aumente a tua testosterona, porque essa relação entre cortisol e testosterona é muito importante. Quando o seu corpo ele está produzindo muito cortisol, ele só produz cortisol. Se você está estressado ou estressada, a sua cascata de hormônios está toda desequilibrada. E é por isso que você está tendo essa gordura acumulada nessas regiões que eu falei, tá? Então, resumindo, se você tem gordura localizada na região do abdômen, você tem que ficar atenta ao cortisol, como eu tinha falado. Então, você tem que diminuir esse cortisol na sua alimentação, corrigindo a sua alimentação e a resistência à insulina. Se você tem gordura localizada na região do seu culote e flancos, você precisa estar atenta às suas vitaminas, principalmente a vitamina D, nos seus exames de sangue. E se você tem gordura armazenada, mais na região do seu braço e das suas costas, você está em desordem hormonal. Se você conseguir fazer essa triagem, fazer seus exames de sangue e ter um bom profissional ou um nutricionista que é especializado em saúde metabólica e sabe tudo isso que eu falei, você consegue corrigir tudo isso com alimentação e suplementação, tá? E esse vídeo eu trouxe esse tema para você assassinar a ideia de achar que emagrecimento é só restrição calórica. Não, não é só restrição calórica. Dependendo da restrição calórica que você fizer, vai ficar pior ainda emagrecer. Se você fizer uma restrição calórica muito severa, você aumenta o cortisol. Se você fizer uma restrição calórica muito severa, você aumenta uma molécula chamada de SHBG no seu corpo, que foi a que eu expliquei, que ela sequestra a testosterona. Então não adianta fazer uma restrição calórica severa a longo prazo, não vai mais funcionar. Então, um dos pontos mais importantes para você conseguir emagrecer e sustentar o seu emagrecimento é você pensar nessa parte hormonal. Qual é o estímulo que a sua alimentação e a suplementação está fazendo com seus hormônios? E acompanhar isso com exames de sangue. Quando eu falo em acompanhar com exames de sangue, eu não estou falando para fazer a cada 3 meses. Você não precisa disso. Você só precisa de um diagnóstico certo inicial
para daí sim saber qual é o caminho que você vai tomar com a sua alimentação e com a sua suplementação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar também o meu Instagram hoje aqui, que é @DianaTomasiAlves. Também quero que você deixe nos comentários se você tem essa gordura localizada que está te incomodando. Faz essas alterações que eu passei para você e depois vem aqui em 30 dias colocar nos comentários como foi a mudança no seu corpo, tá bom? E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um beijo da Nutri.